Bom, eu vou começar falando sobre a história do fogão automático. Os fogões são mais antigos do que se imagina, mas foi em 1826 que James Sharp criou um fogão a gás para o seu uso próprio. Mas foi Alex Sawyer que popularizou seu uso na cozinha naquela época, em seu clube, em 1837. Ele podia assar, cozer, grelhar, fritar e fazer bolos para até 70 pessoas em uma única sessão de forma econômica. Com os avanços da Revolução Industrial, passou-se a explorar novas formas de geração de energia, como o carvão, o petróleo, entre outros. A partir daí, foram desenvolvidos fogões bem mais modernos. As transformações políticas, econômicas e culturais que ocorreram na Revolução Industrial criaram a impressão generalizada de que a Europa vivia o surgimento de uma nova sociedade. A principal matéria-prima do fogão automático é o metal, porque quando o metal é aquecido, ele se liquidifica e assim é formada a maior parte do fogão. Outras matérias-primas são a borracha, o vidro e o plástico. Quem podia imaginar que para fabricar um fogão são necessárias apenas 3 horas, 2 horas e meia para fazer as peças e meia hora para montar, onde existem 3 etapas para a sua produção. A primeira parte é chamada de estamparia. A função é moldar o aço. O aço chega em bobinas de vários tamanhos, que vão direto para as máquinas de prensagem. Cada uma forma uma parte do fogão, como a mesa, a lateral ou o painel. Uma máquina molda, depois fura, a uma pressão de 400 toneladas e retira o excesso do que vai ser a mesa. O painel passa por uma formatação, depois pelo corte. Os furos são feitos à mesma pressão da mesa, 400 toneladas. Depois vem o ajuste. A bandeja do forno sofre um processo chamado de repuxo. Depois é furada e recortada. Em média, um fogão possui 40 peças. A segunda parte é o tratamento das peças externas do fogão. As laterais e o painel são pintadas com tinta em pó, na cor escolhida. As peças internas, como a chapa do forno, precisam de uma preparação diferente. Elas são esmaltadas num processo parecido com a da pintura. O material é o esmalte em pó. Depois de aplicar o pó, a peça vai para o forno a uma temperatura de 85 graus Celsius. Aí ela se liquidifica e forma aquela camada lisinha. É essa camada que faz a peça suportar altas temperaturas. Com ela, a limpeza também fica mais fácil. A última etapa do processo é a montagem. Primeiro é feita a base com as peças esmaltadas. Depois são colocadas as folhas de alumínio que servem como isolantes. Aí são parafusadas as laterais, o painel e o encanamento. Antes eles são testados um a um para identificar se há vazamentos. O processo tem que atender às normas de segurança do Inmetro para atenderem e ser comercializadas. Em seguida são fixadas as mesas do fogão e a parte do forno. Os queimadores são testados. Agora são colocadas as grades esmaltadas, a tampa do fogão e os protetores para os queimadores. Está pronto, basta embalar. No transporte, o plástico, o vidro e a borracha são transportados do local de fabricação até as indústrias pelo sistema rodoviário. Apenas o metal que é transportado pelo sistema ferroviário. Algumas empresas são antiéticas e, para terem mais lucros, fazem uma obsolescência programada nos produtos. A obsolescência programada é o ato de lançar produtos no mercado com uma vida durável determinada, para que sejam rapidamente descartadas e o consumidor tenha que comprar outro. Isso aumenta o consumo e a geração de lixo. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida do fogão, que começa com a extração de matérias-primas, que é o metal, o plástico, a borracha e a areia. Depois vem a produção de matérias-primas, que é o corpo do fogão, o painel de vidro, os botões de plástico e os pés de borracha. Em seguida tem o processamento industrial, que vai poder criar as peças do fogão. E aí sim vem a fabricação do fogão, que vai pegar essas peças e colocar dentro do corpo do fogão. E depois vai passar por um processo de encaixotamento que vai para os consumidores. Já na disposição final do fogão, ele já vai estar muito enferrujado, ou ele vai para o ferro velho ou para a metalúrgica, que vai reaproveitar suas peças.